pessoa que está do seu lado, assim, nós vamos para a palavra agora. Diga assim para ela: quem se posiciona, prevalece. Quem se posiciona, prevalece. Amém? Nós temos uma dificuldade muito grande quando entramos em uma luta, em uma situação de caos, de dificuldade. A nossa tendência é nos encolher. A nossa tendência é nos colocar na defensiva. A nossa tendência normal do ser humano, quando algo dá errado, a gente logo passa a pensar como aquele desenho antigo, que só quem tem a minha idade vai lembrar, que era aqueles dois lobos, não sei o que eles eram direito, aquele Sleep Hard. Lembra do Sleep Hard? Você lembra assim? Eu não lembro. Não vem com essa conversa, não. Aquele que dizia assim: ó dias, ó céu, ó azar. Né? Tá tudo dando errado. Você é jovem, você não lembra. Mas tudo dava errado para aqueles menininhos. E tudo eles reclamavam. Eles já iam andando assim: ó dias, ó tristeza, ó céus, ó azar, ó vida difícil. Né? E nós temos essa tendência de entrarmos nesse campo da lamentação, nesse campo da dificuldade. Pintou um problema, a gente logo diz: ai Jesus, misericórdia, por que esse problema? Gente, né? É uma tendência nossa, é do ser humano, faz parte, está infiltrado, colocado dentro de você, é defeito de fabricação. Né? Então, para resolver isso, só falando com o fabricante, só voltando para a assistência técnica. Né? E hoje nós estamos aqui na assistência técnica e o grande arquiteto da vida também está aqui hoje e vai dar uma renovada, uma restaurada nos nossos corações, nas nossas bases, das nossas estruturas, para que a gente possa tomar decisões e sermos aqueles que se posicionam, porque quem se posiciona prevalece. E você vai ver isso, eu vou te mostrar na palavra de Deus que quem se posiciona sempre vai prevalecer. Abre a sua Bíblia aí, capítulo 21 de Mateus. Mateus capítulo 21. Nós vamos falar um pouco sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Eu fiz questão de buscar alguns detalhes e alguns fatos da entrada de Jesus em Jerusalém. Esse capítulo que nós vamos ler de Mateus, ele justamente estaria acontecendo hoje. Há 2022 anos atrás, ou 19, porque há um gap aí, um pequeno erro, uma pequena margem de erro na contagem. É que eu abri errado, gente. Olha o pastor dando mancada aí. Muito bem, Mateus 21, você achou aí? Diga amém. Amém. Se você não achou, diga misericórdia. Igual eu, assim, misericórdia, que eu não achei ainda, o meu pulou para o lado errado. O que está acontecendo com você, filho? Pronto, maravilha. Tecnologia é boa, né, irmão? Quando a gente sabe usar, né? Quando a gente é mais velho, assim, tem problema, tem dificuldade. Vamos ler juntos. Capítulo 21, a partir do versículo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhes que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião: eis aí que te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-o pela estrada. E as multidões, tanto as que procediam como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor.
Hosana nas maiores alturas. E entrando eles em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Amém? Amém. Esse é o texto, a narrativa da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele faz essa entrada uma semana antes de ser levado ao julgamento e ser crucificado pelos judeus, pelos sacerdotes, pelos escribas. Então, isso acontece uma semana antes. Só que aqui, Jesus já tinha consciência daquilo que viria. Ele já sabia o que estava a por vir. A Bíblia narra que, se você voltar alguns capítulos atrás, vai narrar o milagre de um cego em Jericó. A Bíblia diz que Jesus sai de Jericó e começa a pegar o caminho para Jerusalém. E nesse caminho, muitas coisas acontecem. Nesse caminho, muitas coisas vão acontecer. E todas elas para impedir que ele chegue. Mas ele tem uma resolução no seu coração: eu vou para Jerusalém. E ele diz para Pedro: nós vamos para Jerusalém. E lá o Filho do Homem vai ser morto, vai ser julgado, vai ser maltratado, vai ser crucificado e vai ser morto. E Pedro diz: não, Senhor, então não vamos para Jerusalém. E Jesus diz para ele: arreda-te de mim, Satanás, tu não sabe do que você está falando. Então veja, lá em Jericó, ainda em Jericó, Jesus toma uma posição e diz: eu vou para Jerusalém, mesmo sabendo aquilo que o esperava. Ele tinha ciência de todos os problemas que ele ia enfrentar em Jerusalém, mas ele não voltou para trás, ele não deu um passo atrás, ele não recuou, pensando assim: bom, vamos esperar mais uns dias, né? Vamos esperar para ver se o problema passa, né? Como nós chamamos que vamos empurrando com a barriga essa situação e quem sabe lá na frente dá uma solução para isso. Não, ele se posicionou e tomou a dianteira para que as coisas viessem a acontecer conforme estava previsto, mesmo sabendo que ia ser prejuízo para ele. Então pense comigo: quem se posiciona, prevalece. Quem se posiciona, vence. Quem se posiciona, toma a direção, a frente daquilo que está acontecendo. Então, sempre que eu e você passarmos por um momento de luta, de dificuldade, de problemas, de situações que são adversas, contrárias à nossa vida, nós não podemos esperar que as coisas se resolvam por si só. Nós não podemos esperar que as coisas... vamos dar um tempinho que tudo vai se resolver. Não é assim que nós podemos fazer as coisas. Nós precisamos tomar uma posição. E aí então, Deus vai nos dar vitória acerca daquilo que está passando. Eu e você somos chamados para nos posicionar. Então hoje eu quero trazer para você a importância de você tomar uma posição em sua vida, em tudo que você vai fazer, em todas as situações que acontecem. Chegou uma reclamação da escola para o menino: eu vou ver. Não, tome uma posição. O casamento não está muito legal, vamos tocando para ver o que dá. Não, tome uma posição. Você precisa se posicionar, e você precisa se posicionar com fé, você precisa se posicionar com autoridade, você precisa se posicionar como alguém que vai de encontro ao seu problema. Sabe, eu gosto muito de luta, eu gosto de assistir aquele UFC e tal. Não estou assistindo muito faz tempo, mas eu gosto. Sempre gostei de boxe e tal. Fui super fã do Mike Tyson quando ele começou a carreira, né? Tudo, aquela coisa toda, era maravilhoso, eu gosto, acho bacana. Pastor, mas é uma luta violenta. Eu acho o futebol mais violento do que a UFC. Por quê? Porque no futebol o cara entra lá para jogar bola e o outro vai lá e quebra a perna dele. Não estava combinado isso. O combinado era chutar só a bola. Na luta de UFC, de boxe, não foi combinado. Vocês vão entrar lá, um vai bater no outro, quem for melhor ganha. Então o cara entrou, ele se preparou para aquilo, né? Se preparou, se arrumou e tal. Ele sabe que se ele chegar e se posicionar, ele vai vencer. Agora, se ele ficar só na defensiva, ele vai perder.
ele vai perder. Então é como uma luta para nós, é como um esporte. Você tem que se posicionar diante do seu adversário. Você precisa tomar uma posição de fé diante do seu adversário. E essa última semana de Jesus mostra bem isso. Essa nós narramos agora, a entrada em Jerusalém. Ele entra em Jerusalém, é aclamado pela população. E logo que todo mundo está lá aclamando, e as pessoas perguntam, quem é este? E a população diz, este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia e tal. E aí ele entra, você vai lembrar comigo, a primeira coisa que ele faz é visitar o templo. Ele já tinha ido no templo muitas outras vezes para ensinar. Mas dessa vez ele chega e faz o quê? Vocês lembram ou não? Começa a mandar embora os cambistas do templo. Ele entra, arruma uma corda, um chicote e começa a bater nos cambistas e derrubar as mesas e soltar os animais. Ele entra num processo de enfrentamento de tudo aquilo que os judeus até agora queriam que eles fizessem, mas não tiveram oportunidade para prendê-lo. É como se ele dissesse assim, agora vocês querem me prender? Eu vou dar oportunidade para vocês. Eu vou dar um motivo para vocês me prenderem. E ele entra no templo e começa a derrubar tudo, arrebentar tudo, quebrar tudo. E aí pergunta, com que autoridade você faz isso? Eles começam a questionar, começam a brigar com ele, começam a se colocar contra ele, mas ele não se deixa abater. Há um outro diálogo com ele, com os escribas e os sacerdotes, que ele pergunta para ele, com que autoridade você está fazendo tudo isso? Você entra na cidade dessa forma, você vem aqui e quebra tudo no templo, quem você pensa que é agora? E Jesus, para provocar mais um pouco, ele chama e pergunta o seguinte, tá bem, eu vou fazer uma pergunta, se vocês me responderem, eu também respondo. E aí ele pergunta para os judeus, de quem era o batismo de João? Do céu ou da terra? E aí os judeus, se nós falarmos que era do céu, nós vamos nos pôr culpados, porque nós não nos batizamos. Se era do céu, a gente tinha que ter obedecido. Se a gente falar que é da terra, o povo vai ficar bravo, porque o povo todo batizou e acredita que João era um profeta. Então ele coloca os caras naquela situação que assim, o que nós vamos fazer? Ele estava provocando, ele estava ali, eu estou aqui, vocês querem me prender? Estou aqui, vem. Mas tem uma razão para me prender, tem força para me prender. Ele se posiciona diante da sua luta e da sua dificuldade. E aí os judeus dizem assim para ele assim, eles pensam bem que não tem resposta para ele. Nós não vamos te responder isso. Ele fala assim, não, eu também não vou responder com que autoridade eu entrei aqui. Ele está provocando, é uma provocação. Não é? É igual aquele menino na escola, fala assim, te pego lá fora. Então tá, vamos ver então se é homem. Vamos ver se é homem. Já viu aquelas brigas de menino? Depois lá na escola fica que nem dois galos, rodando um para o lado do outro assim, ninguém parte para cima, porque um está com medo do outro e fica, então vem, mas ninguém vai. Vai você! Você tem que se posicionar, eu tenho que me posicionar diante das minhas lutas e dificuldades. Eu não posso ficar esperando o inimigo se posicionar. Na luta eu fiz, quando eu era adolescente, eu fiz um pouco de capoeira e de kung fu, e a gente tinha uma ideia naquele tempo. Qual que era a ideia? Quem bate primeiro ganha. Quem bate primeiro ganha. Então, você viu um cara maior, você vai ter que enfrentar um cara maior, parte para cima, dá logo uma dura, bem dada, bem, para o cara pensar duas vezes, pensar e falar assim, será que eu vou lá de novo para tomar outro ou não? O diabo tem que ter a mesma situação. O Satanás, quando ele vem botar problema na nossa vida, ele tem que tomar uma bem dada, que ele tem que pensar e falar assim, esse cara é crente, não vou voltar lá não, eu vou apanhar. Então eu tenho que me posicionar. Posicione-se diante das suas lutas e dificuldades. Nós somos chamados para nos posicionar. Quem enfrenta tem sucesso. Quem enfrenta tem sucesso. Porque quem corre, já perdeu. Quem corre, já perdeu. Quem corre, se acovardou. E covarde, ninguém respeita. Nós não podemos nos acovardar diante das nossas dificuldades, sejam elas espirituais, sejam elas emocionais, sejam elas financeiras, sejam elas de ordem da nossa casa, da nossa família. Não volte atrás, não recue, tome uma posição, se posicione e diga, eu vou enfrentar esta situação de frente. E se posicione-se em frente. Você vai ver que quando você toma uma posição, você vai prevalecer. Amém? Nós somos chamados para isso. Quem enfrenta tem sucesso. Jesus enfrentou todos os seus adversários. E na hora mais difícil, sabe o que ele fez? Eu vou te ensinar. Abre aí, Lucas capítulo 22.
versículo 41. Nós estamos dentro do mesmo contexto, só mudamos de livro, para você entender uma coisa. Jesus está no Getsemane, com seus discípulos, orando, e diz assim: ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Versículo 44. E estando em agonia, o que ele fazia? O que está escrito aí, irmão? Chorava. Chorava, sentava e lamentava. Não. A Bíblia diz em outro evangelho, em João, que nesse momento aqui a agonia dele era tão grande que o seu suor, orando, ele suava e as gotas de suor se transformaram em gotas de sangue. E a medicina explica isso. Ela diz que isso é uma condição de estresse tão grande, que os pequenos vasos sanguíneos, eles estouram e começam a verter sangue. Então o sangue se mistura ao suor. É possível acontecer isso com qualquer ser humano passando por um momento de estresse muito grande. Então ali no momento de mais agonia, o que ele fazia? Orava mais intensamente. E orava sozinho. Porque ele vai nos seus discípulos e diz: viu, ora comigo aqui uma horinha para a gente orar junto. E a Bíblia diz que ele voltava aos seus discípulos, eles estavam dormindo. Pastor, e o que isso tem a ver com a gente hoje? Eu tenho uma coisa para dizer para você: ninguém vai vir ao seu socorro. Papai não vai resolver, mamãe não vai resolver, titia não vai resolver. É você que tem que se posicionar diante de Deus. Pastor, vou ligar para minha mãe vai orar por mim. Amém, amém. Mas na hora de mais agonia, ele orava mais intensamente. Pastor, por que eu preciso orar? Pastor, esse negócio de orar é chato. Pastor. Nossa, dá um sono na gente. Dá mesmo, os discípulos dormiam. Dá. Mas por que você precisa orar? Jesus precisava orar. Você imagina se você não precisa? Não é? Jesus precisava orar. Será que eu e você também não precisamos? Por isso que nós não colocamos. Vamos orar, vamos buscar. Nas horas mais intensas, procure o Senhor em oração. Nas horas mais difíceis, na agonia mais intensa, no momento mais difícil, não temos seu inimigo, mas busque ao Senhor em oração. Ore mais intensamente, jejue mais intensamente, clame mais intensamente, mas se posicione e vença a sua luta. Amém, queridos? Amém? Estando em agonia, ele orava mais intensamente. Então não perca a sua posição de andar na presença de Deus. Quem quer que você saia da presença de Deus é o seu inimigo, porque ele sabe que na presença de Deus ele não pode vencer você em nenhum momento. Então, se posicione na presença do Senhor, ande na presença do Senhor, enfrente os seus adversários e não tenha medo, apenas chame ao Senhor para estar contigo. Há uma passagem da Bíblia que eu não anotei, mas eu lembrei dela agora. Ela está em 2 Crônicas, se eu não me engano, no capítulo 18. Conta uma batalha de Israel e o rei chamado Josafá estava no meio dessa batalha. E o grande exército da Síria vem contra ele. E ele não tem como guerrear com aquele exército. E Deus vem para eles, o Espírito de Deus vem através do profeta e diz para eles assim: nesta batalha vocês não vão ter que fazer nada. Vocês só se posicionem e vocês vão ver o que Deus vai fazer. E a Bíblia diz que naquele dia um anjo do céu desceu e matou 185 mil soldados do exército da Síria. Um anjo, imagina se descesse uma meia dúzia. O estrago que ia fazer, né? O estrago que ia fazer. Então veja, o que Deus falou para Josafá?
se posicione. Mas o que era essa posição de Josafá? Era se posicionar como exército. O exército não vai para a guerra, cada um correndo de um lado para um jeito. Eles têm uma posição que eles tomam. Eles fazem aquelas... Quem serviu o exército? Como é que chama aqui mesmo? Quem falou aí? Quando eles montam... quando eles fazem as fileiras assim... Barricadas. Não, um povo, os homens, estão todos enfileirados, bonitinhos. Batalhão? Assim. Batalhão. Eles se formam em batalhões. Eles não saem correndo e atirando cada um para um lado. Isso é se posicionar. Então, Josafá posicionou o seu exército. Foi lá e colocou o batalhão daqui, o flecheiro do lado, o cavaleiro do outro, o cara com o escudo, o cara com a espada, cada um ali na sua posição. Mas ele não fez nada. Mas Deus não disse para ele assim, fica sentado aí que vai dar tudo certo. Se posicione. Se posicione. Eu e você somos chamados para nos posicionar. Se posicione diante das suas dificuldades e você vai ser abençoado. Você foi chamado, meu irmão, para prevalecer e dominar sobre seus problemas e dificuldades. Nós não temos que viver estresse. Nós não temos que viver depressão. Nós não temos que viver ansiedade. Isso não foi feito para o ser humano. Isso não foi feito para o ser humano. Você precisa dominar sobre todas essas coisas. Como? Debaixo da graça, do amor e da presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Você foi chamado para prevalecer. Amém? Se posicione como um exército, como um soldado, como alguém que vai à batalha, como alguém que está pronto para a luta, como alguém que vai contra o seu inimigo preparado. E você vai ver que os seus inimigos vão cair por terra em nome do Senhor Jesus. Amém? Para a gente encerrar, eu quero que você abra um último texto. João, no capítulo 18, versículo 4, ainda vai estar dentro dessa mesma narrativa. É uma outra narrativa, a narrativa de João para o Getsemane. E aqui é muito interessante ver como Jesus estava pronto para enfrentar seus inimigos. Esse texto vai falar que uma grande quantidade de soldados saíram para prender Jesus. Vamos ler do versículo 1 em diante para a gente acompanhar bem? Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas estas coisas que sobre ele haviam de vir, para aqui um pouquinho. Olha como Judas vai, para prender o Senhor Jesus, para trair o Senhor Jesus. Ele não foi sozinho. Ele sabia onde Jesus estava. Mas a Bíblia diz que ele leva a guarda romana e ele leva também a guarda dos sacerdotes. Que era a guarda dos sacerdotes? Essa era uma guarda especial, era um pelotão que ficava dentro do templo. Era tipo uma espécie do BOP de Israel. Eles estavam ali no templo para deter qualquer tipo de manifestação, qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer que o povo resolvesse se rebelar dentro do templo. Essa polícia do templo entrava em ação e segurava qualquer tipo de contenda. E a Bíblia diz que Judas recebeu dos sacerdotes essa guarda também para prender Jesus. Então saiu um exército para prender a Jesus. Roma deu um batalhão, os judeus deram o seu batalhão, e eles foram armados com tochas, com lanternas e com armas, com espadas, com porretes, com paus, porque eles queriam prender o Jesus. Mas parecia que eles iam prender um assaltante, um cara armado até os dentes. Não é? Tanto que você vai ver que no texto, Jesus diz assim para eles assim: eu estava no templo agora mesmo, por que vocês me prenderam? Eu estava no templo ensinando, por que vocês me prenderam? Por que você vem com pau, com pedra, com arma para cima de mim? Por quê? Então veja, era um exército grande. Eles imaginavam, eles tinham lanternas, tochas, por quê? Eles imaginavam que Jesus ia fazer o quê? Fugir.
correr, desaparecer. Eles estavam preparados para fazer uma grande perseguição pela noite toda, se necessário fosse. Mas eles não iam voltar sem Jesus. Eles tinham um objetivo. Eles já haviam pago pelo detalhe. Quem é Jesus? Judas já disse, olha, quando eu chegar lá e der um beijo, você vai saber que é ele. Já tinha recebido suas 30 moedinhas de prata para vender o Filho de Deus. E aí eles vamos acompanhar no texto, continuando. Versículo 3 de novo. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir. Jesus tinha ciência de tudo que ia acontecer. Ele sabia que daquele momento em diante ele ia entrar em lutas e dificuldades tremendas. A Bíblia diz que, sabendo ele o que havia de vir, o que ele fez? O que está escrito aí? Deixa eu ouvir sua voz, irmão. Adiantou-se. Irmão, posicionou-se. Diante do problema, eu me posiciono. E quem posiciona, prevalece. Quer ver como prevalece? Sabendo que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhe, a quem buscais? Responderam, a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse, sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, o que aconteceu? Recuaram e caíram por terra. Irmão, quando você se posiciona contra o seu problema, ele cai por terra. Ele cai por terra, porque medo é um negócio interessante, mas se você não souber lidar com os seus medos, você fica prisioneiro e escravo dele. A maioria das vezes que você está com medo de enfrentar uma situação, depois que você enfrenta, você vê que a situação nem era tão grande quanto parecia. Porque o medo coloca isso em nós. Ele nos deixa pequeno e mostra para nós que os nossos problemas são maiores do que nós. E na verdade não é isso. Na verdade não é assim que funciona. Quando eu me posiciono, o inferno cai por terra. Eles recuaram e caíram por terra. Então se posicione, não deixe os seus problemas, não empurre com a barriga, não leve na flauta, como dizia meu pai. Posicione-se, tome uma posição diante de a luta que chega na sua vida. Isso é diariamente, em coisas grandes e em coisas pequenas. Ai, pastor, chegou uma notícia ruim, se posiciona. Como que eu me posiciono? Ora, Jesus acabou de me ligar aqui o fulano e falou que é isso, isso e isso. Eu não aceito em nome de Jesus. Ah, me disse que eu não aceito em nome de Jesus. Eu vou contra esse diagnóstico em nome de Jesus. Eu me levanto em nome de Jesus. E se apertar, irmão, ora mais intensamente, como Jesus orou. Por ele orar intensamente, agora ele tinha forças para ir contra aqueles que vieram buscar. E é interessante porque era um exército, era uma guarda, eram pessoas armadas que simplesmente caíram diante de uma palavra. Quando ele disse, eu sou eu. A tradução do português, ela põe sou eu, mas a tradução correta é eu sou. Assim como Deus disse, diga que eu sou, lhe enviou. Assim Deus disse para Moisés, diga que o eu sou, lhe enviou. Então quando perguntaram, estamos procurando, quem está procurando? A Jesus o Nazareno. Eu sou. Só que eu sou aqui é o nome do Senhor, é o nome de Deus, é o nome de Deus. Então quando o problema chegar para você, você diz, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Filho de Deus. Ah, e o problema é grande. Eu sou o Filho de Deus. Façamos como Davi diante do gigante. Você vem contra mim com espada, com pau, com escudo, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Se levante, se posicione, tome uma posição e prevaleça pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Nós não podemos nos acovardar, irmão. Não seja covarde, não seja tímido, não seja temeroso. Jesus cobrava isso dos seus discípulos. Por que sois tão tímidos? Por que sois tão tímidos?
Nós não podemos ser tímidos. Nós temos na nossa mão uma bomba nuclear. Nós temos na nossa mão uma bomba de nitrogênio. Nós temos na nossa mão um míssil poderoso para vencer as batalhas, para vencer as guerras espirituais, para vencer o poder das trevas, para vencer tudo e qualquer opressão que venha contra nós. Nós temos o nome do Senhor dos exércitos, porque Ele está do nosso lado. Nós temos o nome de Jesus, nós temos o sangue do Cordeiro que está sobre nós. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Amém? Se posicione e seus problemas vão cair por terra em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, lembrando então, quando ele disse sou eu, recuaram e caíram por terra. Olha que coisa mais linda, não é? Que coisa mais linda você vê um exército se prostrando diante daquele que toma o nome do Senhor. Tome o nome do Senhor. Não vá sozinho para a sua batalha. Não vá sozinho. Vá no nome do Senhor dos exércitos. Façamos como Davi, façamos como Josafá, façamos como Jesus, que se posicionou e enfrentou as suas lutas e prevaleceu. Quem enfrenta as suas lutas prevalece. Amém? Amém? Tome uma posição. Tome uma posição. Você não é um qualquer. Você não é qualquer um. Você não é um fraco, você não é um pequeno, você não é um derrotado, você não é nada disso. Isso são as mentiras que Satanás colocou no seu coração e na sua cabeça e te deixou pequeno. Antes de Davi vencer o gigante, ele precisou vencer o seu psicológico. Aquele gigante com palavras tinha vencido o exército todo de Israel. A Bíblia diz que todos os dias, de manhã e à tarde, ele saía e gritava: tem um homem aí para me enfrentar? Tem um homem aí para me enfrentar? Não há ninguém com coragem aí para me enfrentar? E a Bíblia diz que todos eles temeram e não tinham coragem de enfrentar aquele gigante. Quando Davi chega diante dele, ele pergunta para Davi: ô menino, você está achando que eu sou um cachorro agora? Para você vir com um cajadinho de pau para cima de mim com umas pedrinhas? Pedra se taca em cachorro. Você está pensando que eu sou o quê? Um cachorro? Eu vou te matar, eu vou te dar carne sua para as bestas. Eu vou te arrebentar, eu vou te moer no meio. É assim que o diabo faz com a gente, ele nos oprime com palavras. Nos oprime com palavras. E nós às vezes achamos que somos realmente assim, pequenos, fracos, sem força, sem poder. Mas Deus está dizendo para você nesta manhã: você tem autoridade para vencer todas as hostes do inferno. Você tem autoridade para vencer todas as enfermidades. Você tem autoridade para vencer todas as lutas e batalhas no nome do Senhor Jesus. Use a autoridade que lhe foi dada. Use a autoridade que lhe foi concedida. Comece a se posicionar como um exército, como um soldado, como alguém que vê os seus problemas, se posiciona e eles caem por terra, porque o Jesus vai à frente e Ele vai conosco, rompendo as nossas batalhas. Amém?